Olá a todos, meu nome é Letícia e eu estou aqui para explicar as 4 primeiras etapas de 7 da replicação viral. A primeira fase de todas é a adsorção viral. A adsorção viral é o primeiro momento de infecção, ou seja, é a primeira etapa de toda sequência de infecção. Como que vai acontecer? Eu estou aqui no ambiente e eu tenho contato com o vírus da gripe, por exemplo. Esse vírus da gripe vai ficar pelo meu corpo, pelo meu fluxo sanguíneo, pela minha respiração, até ele encontrar uma célula específica para ele infectar. Mas como que ele vai saber que essa célula é específica? Por conta da chave fechadura. O vírus, ele tem em sua parte externa proteínas específicas. E essas proteínas, que são a chave, vão se conectar quimicamente à membrana plasmática da célula hospedeira. E a membrana plasmática seria a fechadura. Então, dessa forma, o vírus sabe em qual célula ele consegue se ligar. Então, uma analogia para explicar melhor é como se o vírus fosse um ladrão que fosse invadir uma casa. A casa, no caso, é a célula saudável. Então, a partir de uma chave que esse ladrão vai usar, ele consegue entrar, ele consegue o primeiro contato para invadir essa casa. A segunda etapa da replicação viral se chama penetração viral. A penetração viral é o momento em que a célula é invadida de fato. Ou seja, voltando naquela analogia de antes, é como se o ladrão finalmente conseguisse abrir a porta e infectar a célula hospedeira. Porém, dependendo do tipo de vírus e a depender do tipo de célula a ser infectada, as formas que essa penetração pode acontecer varia. Porém, nós temos 3 formas principais. A primeira forma é a fusão de envelope. O vírus envelopado, ele consegue mesclar ele consegue fusionar o seu envelope com a membrana plasmática da célula. Ou seja, a célula fica confusa e eles acabam virando compatíveis por conta dessa fusão de envelopes. A segunda forma é a endocitose. É como se a célula hospedeira fagocitasse, ou seja, englobasse o vírus para dentro do seu citoplasma. Como que ela faz isso? Na verdade, a célula acaba sendo enganada por sinalizadores químicos. Ela é enganada por sinalizadores químicos pelo vírus. Então ela acha que o vírus é algo bom e que deve entrar dentro do citoplasma. Porém, não é, vai causar doença. Essa foi a segunda estratégia, no caso. A terceira estratégia se chama injeção do genoma, que é aquela famosa cena do HIV, que a gente vê o vírus complexo com capsídeo injetando, literalmente ele injeta pela membrana plasmática o genoma viral. E são essas 3 as formas principais de penetração viral. Dando continuidade, nós vamos agora para a terceira etapa, que se chama desnudamento. Lembra que eu comentei que existe o vírus envelopado? Então, esse vírus envelopado é como se ele usasse um casaquinho mesmo. Então, a proteção dele é uma roupinha. E também nós temos os vírus não envelopados, que é como se fossem vírus que não usam roupas, mas eles não ficam pelados, não ainda. Eles usam uma proteção. Então vamos fingir que é uma pessoa se protegendo com um guarda-chuva. O vírus, ele invade a célula, certo? Então
o vírus, para ele conseguir injetar o genoma dele, infectar a célula hospedeira, ele precisa perder essa roupa, ou seja, ele precisa se desnudar, ele precisa ficar pelado. Então, existem duas maneiras, já que existem dois tipos de vírus, para que ele fique pelado e, de fato, ele coloque o seu genoma viral dentro do citoplasma da célula hospedeira. Quando o vírus tem uma roupinha, um casaquinho, significa que ele é envelopado, certo? Então, para ele liberar o seu vírus, ou o seu genoma, ele vai perder esse casaco. Mas quando ele vai perder esse casaco? Lembra que eu falei da fusão do envelope com a membrana plasmática? Então é nesse momento que ele vai perder. É como se ele, quando ele fosse entrar na célula, o casaco dele prende na membrana plasmática. A membrana plasmática e o casaco dele viram uma coisa só e ele já entra na célula pelado. Já o vírus não envelopado, ou seja, que ele já está parcialmente pelado, ele está usando um guarda-chuva, o próprio pH do citoplasma vai quebrar esse guarda-chuva dele e assim ele vai ficar sem proteção. Agora que o vírus finalmente conseguiu colocar o seu genoma dentro da célula hospedeira, nós temos a quarta etapa, que se chama expressão gênica, que é o momento em que o vírus vai fazer a receita dele dentro da célula, ou seja, é quando ele vai replicar novos vírus. A depender do tipo de vírus, vai ser uma receita diferente. Nós temos três tipos de vírus. Nós temos os de DNA, RNA e de DNA que viram RNA que viram DNA, que são os retrovírus. Como que o vírus de DNA consegue expressar os seus genes? Bom, o vírus passa o seu genoma para o núcleo da célula hospedeira, no caso. A célula ingênua, sem querer, acha que o gene é dela, então ela leva esse gene e a partir do RNA polimerase, a enzima que transcreve, ela transcreve o gene em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro leva para o citoplasma e então ele transcreve em novas proteínas virais. Agora, quando o vírus é de RNA, o RNA age como se fosse um RNA mensageiro pronto, traduzido diretamente em proteínas virais nos ribossomos. Agora, no último caso, nós temos os retrovírus. Como que acontece? O RNA se transforma em DNA através da enzima transcriptase reversa. Dessa maneira, o DNA, agora viral, é inserido no interior da célula hospedeira. E a célula hospedeira, de novo, é enganada e acaba transcrevendo e traduzindo esse gene viral. Agora chegamos na fase de maturação ou na fase de amadurecimento. Após o vírus passar por toda aquela fase de fábrica, de controlar e de produzir o que ele quer, que no caso são genomas, enzimas e o seu capsídeo, ele passa por uma fase de montagem, onde cada material genético é unido ao seu capsídeo. Fazendo uma analogia, é como se estivéssemos fabricando robôs. Tudo ali é encaixado perfeitamente, é trabalhado, para ter certeza que irá funcionar, para que assim a gente produza um produto final, que é um novo vírus. Bom, agora chegamos na parte mais importante da replicação viral. E qual é? É a replicação do seu genoma e a síntese de proteínas. Mas como que isso ocorre? Após o vírus passar por todo aquele processo anterior e conseguir desnudear e tudo mais, ele consegue controlar a célula e fazer o que ele bem entende. Ele é como um hacker, sabe? Que consegue invadir o sistema da fábrica e fazer que todos os seus trabalhadores trabalhem em prol dele, ao que ele quer. E o que ele quer é replicar o seu genoma e suas peças virais. Bom, quando o RNA ele é positivo, ele não precisa de um manual. Ele faz isso imediatamente, ele já entende o que é para fazer.
Agora, quando o RNA ele é negativo, ele precisa de uma enzima própria para que ele consiga entender. Como um tradutor, entendeu? Tem uma pessoa falando inglês aqui, eu não entendo, eu preciso de um tradutor para eu conseguir fazer o que o vírus quer que eu faça. Porém, quando já é um retrovírus, com o caso do HIV, ele precisa passar por uma transcriptase reversa, no qual o RNA torna-se um DNA. Por fim, após todo esse processo, o vírus consegue fazer um maquinário dele, no qual todos os componentes da célula trabalham em prol dele e no que ele quer. Bom, agora nós chegamos na última etapa de uma replicação viral. E qual seria essa etapa? A liberação. Lembra que na etapa anterior eu falei sobre montar os robôs? Pois é, esses robôs são os vírus. Nessa etapa, eles já estão bonitinhos, eles já estão prontos para continuar o seu ciclo e eles precisam ser liberados de uma célula. Para isso, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é a célula, ela explode com vários vírus. Então, é chamado de lise celular. Imagina que você está numa empresa, você está numa fábrica, aquela fábrica está com superlotação, já não tem mais onde colocar mais trabalhadores ali dentro e todos os trabalhadores já estão prontos, estão a fim de sair, já deu o horário deles. E só que a fábrica por si só, ela não deixa sair. Então o que acontece ali dentro dessa fábrica? Os trabalhadores começam a formar um tipo de greve, a ter rebelião, e por isso eles conseguem explodir a sua fábrica. E assim são liberados de uma vez só, sem interferência alguma. Esses são para os vírus não envelopados. Agora, o segundo caminho já são para os vírus envelopados. Eles conseguem ali um pouco da sua membrana. Como eles conseguem sair ali da membrana, eles conseguem ali por glicoproteínas. Eles saem já envelopados. Mas como assim? Imagine que você está nessa fábrica, já em outra fábrica. Essa fábrica é muito mais montada, mas você pode ali sair. Só que você agora se tornou um espião. Você se disfarçou. Você está ali com uma blusa, trocou de blusa, você sai daquela fábrica e vai para outra discretamente. Nessa terceira fábrica, já ninguém percebe quem você é. Você trabalha ali de mansinho. E você consegue, assim, continuar o seu ciclo de uma forma mais calma, de uma forma mais disfarçada. Por fim, essa é todo o nosso ciclo viral, nossa replicação viral. Eu espero que você tenha entendido. E, por fim, é isso. Muito obrigada.